você! Estou aqui mais uma vez com você, Renato Seven, nesse canal que é muito interessante, se liga aí! Pois é, com a programação Fala Pré-Candidato. Mas eu quero pedir a você para que você possa, então, estar sabendo direitinho das intenções dos pré-candidatos, para você estar se inscrevendo no nosso canal, tá? E clica no sininho para você receber todas as nossas notificações. Recebendo hoje o nosso querido Cabo Felipe Fernando, pré-candidato pelo partido DC, Democracia Cristã. Como vai você, pré-candidato? Graças a Deus, estou muito bem. E quando nos colocamos à disposição, né? Como pré-candidato ao Senado pelo partido DC, que é o Democracia Cristã. Que legal. Cabo Fernando, quero saber de você algumas coisinhas que com toda certeza o pessoal de casa também quer saber. Fale um pouco mais sobre quem é hoje o Cabo Felipe Fernando. Morador de Contagem há 30 anos, policial militar há 14. Que legal. Pai de 3 crianças, casado com a Fabiana, né? Filho da dona Marilene, do senhor Edivaldo, né? 2 pessoas maravilhosas que criaram 5 filhos com muita dificuldade, né? Mas com muito zelo, com muita dedicação, e nos passaram em valores da qual alicerçou a minha vida para que eu possa ter os pensamentos que hoje me norteiam, né, em questão de visão de vida mesmo, em questão de sociedade, comportamento, moralidade, né? Então tudo isso aí eu aprendi com meus pais. Sou policial militar há 14 anos, como eu disse, também trabalhei no Ceasa como carregador de caixa, trabalhei como porteiro, frentista, vendi coxinha no Ceasa quando eu era mais criança. Minha história de vida. Sensacional. Você como um pré-candidato ao Senado por Minas Gerais, na sua opinião, a política no Brasil, ela é uma solução ou uma enganação? Muita gente tem preconceito contra política e políticos. E a política, ela está inserida na nossa vida em tudo. A gente está vendo aí o preço da gasolina, o preço do gás, dos alimentos, né? Da passagem de ônibus, tudo isso aí é movido pela política, né? E as pessoas criaram este preconceito. Então a política, eu vejo que os bons políticos podem fazer da política um mecanismo de transformação social, né? Os bons políticos podem fazer administrações da qual possa entregar uma boa educação, uma boa infraestrutura, bons trabalhos sociais, cultura. Então a política, na minha visão, ela é muito mais a solução. Quem não traz solução são os políticos e não a política. Mas hoje no Brasil só se fala de direita e esquerda. Fale um pouquinho pra gente sobre a sua opinião sobre esse assunto. O Brasil, ele é um país naturalmente conservador. Nós somos a maior nação cristã do mundo, entre católicos e evangélicos. Como conservador, como cristão e conservador, o que nós queremos como conservador? Manter as coisas boas, manter os padrões morais que alicerçaram a nossa sociedade imutáveis, né? Então, quando a gente vai para a questão da esquerda, o que a esquerda apoia? A esquerda apoia aborto, a esquerda apoia bandido, a esquerda acha que o bandido é vítima da sociedade quando não é. A esquerda prega a divisão da sociedade entre pretos e brancos, negros e brancos, nordestinos e sulistas, nós aqui do Sudeste, né? Então isso a esquerda prega. Em contrapartida, as pessoas de direita, as pessoas conservadoras, pregam as liberdades individuais sejam permanecidas. A liberdade de pensar, a liberdade de se expressar, né? A liberdade da pessoa escolher ser aquilo que ela quer dentro dos valores morais cristãos, né? Então, quando eu hoje, entendendo o que é esquerda e o que é direita, eu com propriedade, sabendo o que é esquerda, porque eu estive lá, e sabendo o que é direita depois de muito ler, de muito estudar, eu sem medo de errar eu falo, nada é melhor do que a ideologia conservadora, a ideologia de direita. Quais são as dicas que você hoje daria para a população, para as pessoas poderem escolher bem o seu candidato? Primeiramente, a política precisa de renovação. Só que a renovação, muitas das vezes, as pessoas acham que renovar é trocar o candidato. Nós temos que renovar o pensamento.
Temos que renovar o comportamento, as atitudes, né? O ideal das pessoas e principalmente dos políticos. Então, quando as pessoas escolherem o seu candidato, que elas pesem na balança aquilo que elas entendem, né, como honestidade, moralidade, correção, atitudes adequadas, aquilo que elas querem para os seus filhos na escola, aquilo que elas querem para os seus filhos em termos de cultura, que elas pesem sobre isso, né? Porque hoje nós vemos uma cultura tão degradada, vemos uma educação tão destruída e tudo isso instalado a partir de 1988, de 30 anos de governos de esquerda no Brasil. Quando a sociedade tiver que pesar e escolher o seu candidato, que eles pesem sobre isso, que eles pensem sobre isso, sobre valores morais, comportamento, honestidade e correção. Tem pessoas que têm políticos de estimação, né? E não aquela ideologia. O que, no seu caso, como um pré-candidato pelo Senado de Minas, tem a dizer sobre esse assunto? Muito mais do que candidatos, nós temos que prezar, né, pela ideologia. Muito mais do que personificar a pessoa e colocar um estereótipo de bolsonarista e lulista, nós temos que prezar pela pessoa, pelos valores morais que a pessoa exprime, pelos valores morais que a pessoa está ali entregando, despertando, né? Então, se você tem valor moral de esquerda, tudo bem. Isso aí é uma escolha sua. Eu, como conservador, prego a liberdade de pensamento. O que nós temos que divergir é no campo das ideias. Eu vou tentar colocar as minhas ideias, a pessoa de esquerda coloca a dele, e aquele que tiver melhor ideia, as pessoas vão fazer a separação, vai fazer a escolha, né? A sociedade vai fazer essa escolha. Então, muito mais do que Bolsonaro e Lula, que as pessoas possam entender que valores morais e de comportamento seja muito mais avaliado do que eu apoio Lula como eu apoio Bolsonaro, né? Pois bem, mais uma pergunta para você, querido Cabo Felipe Fernando. Quais foram as suas maiores conquistas? São os meus valores morais, os meus valores de comportamento, os meus valores em termos de ideologia, a criação dos meus filhos, que eu tento passar para eles aquilo que os meus pais me passaram enquanto honestidade, enquanto correção, enquanto valores morais fundamentados na Bíblia, né? Então esses, para mim, são as minhas maiores conquistas. Mas para a sociedade enquanto político, eu ainda não consigo, né? Porque eu nunca fui eleito a nada. Posso falar de conquista, mas eu posso falar daquilo que eu pretendo trazer para a sociedade, né? Trazer para o povo mineiro uma boa educação, bons projetos para ter uma boa educação, para fomentar o emprego, fomentar a cultura, mas a cultura dentro de valores morais e dentro de valores corretos, né? Não essa cultura degradada que nós estamos vendo aí. Então esses são as conquistas que eu quero trazer para o povo mineiro. Deixe para nós, por gentileza, as suas considerações finais. Olha, coloco meu nome à disposição do estado de Minas, né? Minas é um estado muito importante no cenário nacional. E nossos senadores se apequenaram no Senado Federal para buscar para Minas os nossos melhores interesses, dentro do âmbito nacional. E eu quero resgatar isso. Eu quero resgatar o estado de Minas dentro do cenário nacional. Minas sempre esteve na vanguarda das decisões nacionais. E eu quero resgatar isso para o nosso estado, né? Tanto no âmbito federal quanto no âmbito do nosso estado, para que Minas seja bem representado no governo federal, para que Minas possa fazer disso um instrumento de crescimento. Eu gostaria muito que vocês avaliassem, né, fizessem avaliação e pudessem escolher aquele melhor projeto para o Senado e que, né, quando a gente puder, né, falar um pouco mais sobre as questões, né, aí vai ser mais para frente, né, mas esse é o meu pensamento. Cabo Felipe Fernando, muito obrigado pela sua participação e esperamos você mais à frente, ok? E você que está em casa, esse é o seu canal, nosso canal, se liga aí, tá? Nessa programação que trago boas notícias e informações importantes sobre os pré-candidatos. Fala pré-candidato, sou Renato Seven e em breve mais entrevistas para você.